amor é lindo, né? Lindo, tão lindo. O problema é quando ele é diferente, é incomum ou até doente. O pior de tudo é que esse nome doente ali, ele não é exagero não, viu? Porque infelizmente existem casos, sim, de pessoas que amam tanto, que esse amor todo vira doença. Por exemplo, se a pessoa liga para o namorado ou para a namorada e o outro não atende o telefone, pronto, o barraco está armado, a casa caiu, ferrou, já acabou o clima de romance da relação. Isso já pode ser um sinal de que esse amor está meio que virando uma obsessão. Agora, quando o amor deixa de ser amor e passa a ser uma obsessão ou uma doença, será que existe tratamento para isso? Será que quem ama demais realmente ama ou simplesmente é doente por aquela pessoa? Assunto que vai ser discutido a partir de agora aqui no Ver Mais, porque eu estou recebendo aqui para bater um papo com a gente a Andréa Alvarenga, que é psicóloga e terapeuta de casais. Andréa, bem-vinda ao Ver Mais, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Nas terapias que você faz, você já deve ter ouvido muito desses casos, sim, né? Sim, é bem comum. Eu achei interessante a sua chamada, porque é importante a gente poder distinguir. O amor, ele nos liberta do sofrimento. Então, uma relação amorosa, eu estou em conexão com a vida. E, geralmente, esses exemplos que você já acabou citando, essas pessoas estão muito mais relacionadas e conectadas com a morte, com algo que é destrutivo, que é possessivo. Então vamos tentar diferenciar, porque aonde existe obsessão, possessão, algum transtorno psíquico, com certeza não tem espaço para o amor. Então é importante a gente poder distinguir do que se trata o amor, né, e quais são as características que acabam podemos identificar uma relação que não existe amor. Eu acho que a partir do momento que vira, não sei se a palavra seria possessão, né, ou obsessão pela outra pessoa, eu acho que é, como tu falou, é uma coisa que eu também penso, assim, eu acho que não dá para entender muito como amor, porque eu acho que o amor é para ser uma coisa boa, saudável para ambas as partes, né, e a partir do momento que vira um sofrimento, acho que a pessoa que é obsessiva pela outra, ela sofre mais do que qualquer coisa, mais sofre do que gosta, do que vive aquela relação, né. Vamos tentar ampliar esse tipo de relacionamento doentio, não só entre casais. Às vezes esse tipo de relação acontece entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, né? Então, só para a gente não ficar apenas com um olhar restrito ao que acontece entre um casal, vamos ampliar. Porque dá assim para a gente começar a avaliar se uma relação amorosa, ou seja, uma conexão com a vida, com algo que é construtivo, eu preciso olhar para as outras áreas da minha vida. Por exemplo, eu sou casada e as outras áreas da minha vida, por exemplo, a vida profissional, ela está em desenvolvimento? Uma pessoa que tem esse certo transtorno, vamos chamar dessa forma, nomear dessa forma, ela está tão obcecada, ela está tão envolvida, ela está tão presa na outra pessoa, em cuidar da vida da outra pessoa, em controlar a outra pessoa como se fosse um objeto. Eu acho importante essa palavra que você usou, posse, né? Eu possuo aquela pessoa como se fosse um objeto, não mais uma pessoa com liberdade, com independência. Muito provavelmente a vida profissional dessa pessoa, ela vai ficar esvaziada, ela vai ficar desinvestida, porque toda a libido, toda a energia está voltada 24 horas para aquela outra pessoa, ou seja, para o meu objeto de posse. Né? Então é importante a gente começar a avaliar como eu me relaciono com a minha família, porque geralmente acontece um afastamento também dos familiares, um afastamento dos amigos. Então, como eu me relaciono? Como que está a minha área pessoal, profissional, familiar? É importante a gente poder observar um certo equilíbrio, né, entre todas essas áreas importantes das nossas vidas. Você não pode ficar focada só em uma delas, né, naquele momento, e deixar de lado as outras. É isso que você está querendo dizer? É, porque quando é que a gente começa a avaliar que existe algo de errado com aquela pessoa, com aquele relacionamento? Quando existe um excesso de controle, um excesso de desconfiança, um excesso de ciúmes, um excesso de... É muito comum a gente escutar a seguinte frase: se aquela pessoa sair da minha vida, eu morro. Então parece que realmente é um pedaço da pessoa. É claro que a gente vai sofrer muito quando alguém que a gente ama realmente se afasta por algum motivo, né, das nossas vidas. Sim. Mas algumas pessoas de fato morrem.
é um sentimento de morte, tanto que algumas pensam em suicídio, algumas fazem chantagens emocionais, como por exemplo, se você me deixar, eu me mato. Então são características, então precisamos sempre avaliar. O amor, ele tem conexão com a vida, com aquilo que é construtivo. O amor liberta realmente o sujeito, a pessoa, do sofrimento, né? E não o contrário. Agora, é possível tratar? A partir do momento que eu amo uma outra pessoa, eu acho que eu amo, mas na verdade isso não é amor, isso é obsessão, isso é uma doença. É possível tratar esse sentimento em relacionado a essa pessoa ou não? Ou só vai ser possível tratar para viver de verdade um amor com uma outra pessoa? Olha, nós sabemos que, vamos supor, a Maria e o João, eles estão juntos há 1 ano e a gente já observa uma relação muito problemática, muito confusa, muito destrutiva. É possível tratar? Pode ser que essas pessoas me procurem, por exemplo, para fazer uma terapia de casal, né? Ou até mesmo uma terapia individual. Nós sabemos que aquilo já existe, aquelas características já existem antes deles se conhecerem. Né? Então tem muita relação não com a dinâmica do casal, e sim com o conteúdo meu psíquico que eu já trago desde a infância e que eu acabo projetando naquele relacionamento. Porque geralmente o que acontece é que a Maria se separa do João e começa a namorar e se relacionar com o Pedro, por exemplo, e esse tipo de dinâmica acaba sendo repetida. Então, é comprovado que a questão não diz respeito apenas àquela relação, e sim que é algo que a Maria já traz há muito tempo. A Maria precisa tratar isso. Ou a Maria e o João. Né? Porque o João a gente poderia pensar também na codependência, no caso do alcoolismo, né? Tem o codependente. Por que o João também escolheu a Maria com aquelas características? Né? Ou seja, tem algo inconsciente que ele precisa daquele funcionamento. Então é possível ser tratado, sim. É possível, às vezes a gente consegue tratar algumas questões no casal, mas o mais interessante é o trabalho a nível individual, onde a gente consegue um maior aprofundamento, né? Você precisa resolver as questões com você mesma para entender por que você age daquela maneira, por que você conduz as suas relações daquela maneira, seja, como você falou, seja uma relação amorosa, ou seja com os familiares, né? Seja com filho, com pai, com mãe. Você tem que entender por que você conduz daquela maneira para depois poder pensar em resolver essas outras relações. Eu sempre faço uma advertência, um alerta, uma reflexão, acho bem importante. É muito comum as pessoas atribuírem a responsabilidade ao outro. O problema é da minha esposa, o problema é da minha sogra, é da escola, é do professor, é da vizinha, e eu não me implico em nada. E eu posso fazer uma afirmação: se você tem uma dificuldade com o seu marido ou com a sua esposa, muito provavelmente você contribui para aquele problema. Então o questionamento é: olhe para você e tente perceber qual é a sua contribuição naquela dinâmica, né? Porque é muito cômodo eu atribuir ao outro. Não, esse é o início do tratamento, quando eu começo a olhar para mim. Quero agradecer a tua presença aqui, André. Muito obrigada. Tá obrigada e até a próxima. Se deixar, a gente ia falando, que é tão bom, né, falar dessas coisas. Mas a gente volta a falar num outro dia. Obrigada pela tua presença, André. Obrigada a vocês. Obrigada.